Começa agora mais um episódio do podcast da Oficina Inteligente. Eu sou o César Coimbra, fundador do software Oficina Inteligente. E estamos aqui no podcast que ele é feito de dono de oficina para dono de oficina. Eu tô aqui hoje com o Kiko, que é dono de oficina mecânica da Tecnocar, e ele vai falar sobre as dificuldades que ele tem também como dono de oficina, que você também tem, a gente sabe que é dor do mercado, mas ele também vai falar como ele superou essas dores, como que ele melhorou a gestão dele, como ele melhora os processos dele para ele ter tempo com a família, tirar férias e ter dinheiro para levar mais conforto para a família dele, e ele vai deixar esses insights aqui. Então é uma promessa que a gente faz, é uma promessa, um pedido que eu estou fazendo para ele, deixar alguns insights aqui, Kiko, para você, dono de oficina que está do outro lado aí da telinha, levar e colocar em prática ainda hoje na sua oficina. Porque todo mundo precisa ter uma oficina capacitada, mas que leve também conforto e dinheiro para a família da gente, né? Que é isso que muitas vezes interessa, né? Ficar com a nossa família e ter um ambiente saudável, salutar. Vida, né? Com certeza, tá? E o Kiko tem uma oficina especializada em carro premium, e é carro premium mesmo, tá? Então ele vai falar um pouco pra gente dessa experiência que ele tem como carro premium e como ele fez essa virada de chave, né? De sair dos carros populares, né? Pra esse mercado mais premium. Mas eu também preciso agradecer, logo agora no começo, a Revista Reparação por apoiar esse canal. Kiko, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você é um dos primeiros convidados nossos, com muita alegria. Você já virou um amigo meu, né? Então, a gente começou a trabalhar junto em fevereiro do ano passado, de 2024. Né? Quando a gente ficou homologado Bosch, né? Bosch Car Services. A gente se encontrou na convenção da Bosch Santa Catarina. Né? Você foi lá no meu stand bater um papo, tudo, né? Então, e daí, depois disso, quase todo mês a gente se encontra, né? Ou em São amizade tá legal. Ou em São Paulo, eu vou para Santa Catarina. Mas, Kiko, você é o Kiko, o Alessandro, que o pessoal chama de Kiko. Dono da Tecnocar, em Brusque, Santa Catarina. E fala para mim um pouco mais da sua história, desse começo. Como você se acha um mecânico, certo? Eu sou um reparador automotivo, sou mecânico, né? Não sei fazer gestão. Quem sabe fazer isso muito bem é a Jaqueline, minha esposa. Né? E a história minha começou como de muita gente, eu acho que está vendo aqui agora, né? No chão de oficina mesmo, mas não foi do meu pai, foi do meu primo. Ah, legal. Né? Comecei com 9 anos de idade numa oficina de latoaria. Então, nada a ver com a mecânica que eu tô hoje. O que é latoaria? Latoaria lá é funilaria. Ah, tá bom. Né? Lá no sul a gente chama latoaria. No Nordeste fala que é lanternagem. Lanternagem, é o nosso Brasil aí, nos extremos. Então, 11 anos de idade, eu já desmontava e montava um Fusca sozinho. Hoje, tu me mostrar qualquer parafuso do Fusca, eu te digo onde é que vai. Né? Já trocava cabeça de porco, caixa de ar, né? Já reformava, já soldava Fusca. Da época de levar carro para pintura em cima de uma lata de tinta, sem para-brisa, puxando na corda, lá, só a cabecinha de fora. E com 14 anos de idade, comecei numa outra oficina, e aí caí para a parte de tirar motor, tirar câmbio, era uma oficina de funilaria também. E aí comecei a gostar mais dessa parte mecânica. Aí com, bem dizer, 16 para 17 anos, comecei a trabalhar na oficina mecânica do meu primo, de um outro primo meu, na realidade. Lá comecei a aprender a montar motor, fazer suspensão, aprender um pouco mais a evoluir. E aí com 18 anos de idade, já tinha meu carrinho, no 147, o 14.7, né? E aí deu uma discussão lá com meu primo, lá não se entendemos mais, saí. Dei uma de louco e montei a oficina pra mim. Com 18 anos? Com 18 anos. E um 147? Na realidade, eu já tinha vendido 147 e já tava com o Chevette. Ah, já é legal. Já era mais legal, né? Só molhava os pés, né? E aí, né, montar a oficina. Garagem da casa da minha mãe, garagem de madeira, cabia um carro na frente e um atrás. Mal e mal abri as portas. Aí montei uma bancadinha de madeira, comprei 2 cavaletes, um jacaré, caixa de ferramenta, um mini compressor e uma morsa. Naquela época, montar a oficina era o que a gente precisava. Sim. Aí, 9 horas da manhã, olhando para fora assim, não tinha um carro para fazer. Tudo financiado a ferramenta.
E esse que eu fiz na minha vida? Não, graças a Deus, final da tarde, eu tava com 2 carros ali dentro, carros guardados no vizinho, né? Porque já tinham pessoas que eu conhecia já das passagens, que acreditavam no meu serviço. E aí deu 30 dias, ficou muito apertado. Aluguei o terreno do que o meu sogro tinha lá com uma garagem, reformei, ajeitei. Comecei a oficina lá, mas eu não evoluía, não ia para frente, porque eu não sabia fazer gestão. Aí a minha irmã começou a fazer a parte financeira da minha oficina. Aí comecei a evoluir, ganhar dinheiro. Você já estava com algum mecânico já nessa Já, hora? já tinha um funcionário comigo. E aí a minha irmã começou a faculdade e não conseguiu mais fazer a gestão à noite para mim. Voltei de ré. Aí botei um sócio, não deu muito certo, né? Separei a sociedade. Aí fui trabalhar terceirizado dentro de uma Bosch Service que tinha em Brusque. Aí você fechou a sua oficina? Fechei. Aí, tipo, eu trabalhar como se fosse um MEI hoje, né? Entendi. E aí eu tocava a parte do pátio da oficina e cuidava do pessoal da oficina ali, ganhando uma porcentagem em cima do pessoal que era contratado deles. Só que no nosso, na nossa, como é que se diz? Acordo, todo ferramental de sincronismo, a parte de ferramenta, eles teriam que fornecer. Tá. E aí eles não estavam fornecendo e eu estava comprando no meu bolso. Mas aí tava tudo bem, tudo tranquilo. Até um final do ano que eu fiquei um tempo a mais parado, quando eu volto, meu armário de ferramenta estava arrombado, né? Eu disse, pô, por que arrombaram meu armário? Porque a gente precisava das ferramentas que estavam lá dentro. E tu trancou lá. Eu disse, pô, mas as ferramentas são minhas. Eu comprei. Era só vocês terem me ligado, eu falava, a chave está em cima do armário. E aí, por causa disso ali, acabou tendo uma discussão. Saí. Só que, como sempre, não sei fazer gestão. Aí onde eu falei com a Jaque. Ela era professora em Brusque, concursada. Já que sua esposa, né? É, minha esposa. Eu disse, olha, ou eu volto a trabalhar de empregado, ou a gente monta a oficina e tu vem para fazer a parte de gestão. E como ela foi criada já com o pai dela na parte de confecção e coisa, tudo, ela já tinha bastante noção em relação a isso. Ela já trabalhou, quando a gente namorava, ela ficava na praia tocando a loja do pai dela na temporada. E aí ela veio para a oficina, né? E a gente começou a oficina numa rua lá na Andreas Petermann. Era o escritório na frente, aí uma área de estacionamento e o galpão nos fundos. Aí ficou pequeno, aí resolvemos crescer. Só que na época, como é que se diz? Eu ainda não tinha evoluído, não tinha me enxergado para a vida. E a oficina cheia já. E a oficina cheia, eu já tinha 9 mecânicos. Aí tomando remédio faixa preta para dormir, literalmente, sempre estressado. Não sobrava dinheiro para nada. Mesmo com 9 mecânicos, Com oficina 9 cheia. mecânicos, oficina cheia, não Eu acho sobrava. Eu acho que é a realidade de muita oficina, né? Muita oficina, na realidade, muita oficina mesmo. Até porque tem muito carro na rua, né? Uhum. E cada vez o mecânico tá mais escasso, né? Parece que tem muito carro nas oficinas mecânicas, E é por né? isso que tem aquele negócio, que a oficina cheia não é oficina sinônimo tá ganhando dinheiro, Sim. né? E aí a coisa não evoluía. Não conseguia ir para frente. Sempre na gente naquele negócio. Nisso, parece que foi uma bênção, né? O proprietário do galpão resolveu triplicar o valor do aluguel. Aí a gente tinha a nossa casinha que estava alugada, demos ela de entrada, compramos o galpão que a gente tava da outra oficina. Certo. Reformamos, fomos para lá, enxutamos a equipe, ficamos menor. Já saiu nisso o convite para virar um Bosch Service. Com galpão próprio agora. Com galpão próprio. E que o meu consultor já estava me namorando há tempo, né? Da Bosch, né? É, o Arthur. E aí viramos a chave para Bosch Service e nisso saiu o treinamento do Master Diagnose. Ah, legal. Né? Que é aí onde que eu digo que foi a mudança de chave da minha vida. Porque até aí você trabalhava já com injeção eletrônica? Já trabalhava com injeção. Eu, com 19 anos de idade, eu comprei meu multímetro, que eu tenho ele até hoje, em 12 parcelas. Pensa, comprar um multímetro em 12 parcelas. Né? Você não foi direto pro scanner? Não, começamos lá no eletrônico, no multímetro, nas bíblias de papel.
Porque você tá falando dos anos, final dos anos 90, acredito eu. E isso ali nos anos 2000. 2000. Porque tinha já o Naplo, né? Meu primeiro scanner foi não era o Napro, era o Plano TC. Mas daí o pessoal, lembra que o pessoal comprava um Naplo, um Plano TC e não ia com multímetro. Não. E eu comecei Punha lá quando que tava... Multímetro. Meu diagnóstico sempre no multímetro. Quando eu comprei meu primeiro scanner, foi uma baita revolução. Entendi. Mas é por causa de caixa, por causa de grana. Comprei meu primeiro KTS, eu acho que em 2001, se eu não me engano. Caramba, faz tempo. Comprei usado para poder começar a atender os Suzuki, o que eu mexia nos Chrysler, nos carrinhos mais importados, que eu mexia na época já de metido, né? Né? Que era, literalmente eu era um mecânico, não era um reparador. Nossa, nesse começo dos anos 2000 tinha Chrysler no Brasil, né? Tinha bastante, né? Concorria ali com o BMW, né? Era bonito. Eu lembro que, Stratos. Para mim vir buscar peça, eu saía sexta-feira à noite de São Paulo, para vir para São Paulo. Chegava sábado de manhã. Aí tinha um taxista, o nome dele era Luiz, que a gente já deixava organizado, ele ligava para ele. Ele me esperava no Mercado Extra, no final do Taboão da Serra, ali, no final da Regis. Conheço. Deixava o carro ali, aí, né, rodava São Paulo, eu comprava as peças e ia embora no sábado à tarde. Não tinha essa internet, a logística que a gente tem hoje, para poder atender os clientes. Com pastilha de freio, tô falando, num Chrysler Stratos. Tem que buscar a pastilha em São Paulo. Esse Extra, a gente tinha... Meu pai tinha oficina dentro desse Extra. Meu pai teve 90 oficinas no Brasil, né? Dentro de Carrefour e Extra. E nesse Extra tinha uma oficina nossa. Então, eu lembro que a gente não tinha pastilha de carro importado, nem em São Paulo tinha. Então, imagina em Santa Catarina, né? Então, imagina a dificuldade que era a logística. Assim. Você vinha quinzenalmente? Normalmente, a gente chegava a vir toda semana. Assim, de mês, a gente toda semana tem que buscar peça. Mas, tipo assim, ó, sempre naquele rolo, e trabalhando, trocando peça, vendo como é que a coisa acontece, dificuldade, a coisa não evoluía. Né? E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o Master Diagnose, que não era para mim ter feito. Por quê? Porque a gente tomou uma ré da Prefeitura de Brusque, né? Por se negar para pagar propina, né? Então, eu ganhei licitação na época. Aí... No outro dia chegou uma pessoa e pediu 20% de cada nota em tal conta. Eu disse, mas eu vou viver do quê? Já tinha ganhado? Aí, não sei o quê. Quando ele viu que eu não ia pagar a propina, ele foi embora. Fui na prefeitura, falei pro prefeito, ele fez aquele discurso, aquele auê, vou tomar atitude, mas o cara continuou lá. E estava bem na transição da nota fiscal de bloco para eletrônica. Então, no primeiro mês ele cancelou todos os pagamentos por caso... coisas idiotas, segundo, terceiro, quarto, quinto. No sexto mês, ele cancelou os pagamentos porque tinha 5 notas fiscal, que a tinta da caneta e a letra de quem escreveu era diferente das outras notas. Coisa assim, sem tudo, né? Aí, mandei o advogado da oficina lá, porque literalmente a gente não tinha mais dinheiro. Né? A gente era pequeno. E pagando o fornecedor, atendendo frota grande. E aí, de lá, meu advogado ligou, Kiko, preto no branco. Ou tu paga propina e amanhã tudo que eles estão devendo tá na conta. Ou a gente quebra contrato. E tudo que eles estão te devendo, eles vão te pagar em 12 parcelas, começando a primeira daqui a 30 dias. Ele disse, Rodrigo, eu vou precisar pagar a multa para quebrar contrato? Não, quebra contrato. Meu nome, da Jaque, da oficina, SPC, Serasa, literalmente fundo do poço. De implorar para cliente, pelo amor de Deus, pagar antecipado para a gente ter dinheiro para comprar a peça para fazer o carro. Não passar no cartão para o banco não segurar. Entendeu? E aí fomos devagarinho, conseguindo pagar os fornecedores e dando a volta por cima. Né? E aí quando eu fui fazer o Master, eu não poderia ter feito porque eu estava inadimplente com a Bosch. E daí o Arthur te ajudou? Só que aí o meu consultor sabia da nossa história, sabia como a gente estava evoluindo, né? E falou o seguinte, se ele não pagar, eu pago. Caramba. E aí ele brigou pela gente, por isso que eu sou uma pessoa que eu sou muito grato. E aí eu fiz o treinamento do Master Diagnose, que eu falo que até lá eu era um mero trocador de peça. Ali eu comecei a entender o que é um diagnóstico. Dali em diante eu passei a fazer um diagnóstico. E em 10 anos, o que eu evoluí em minha oficina foi em função dessa mudança de chave que eu tive. Eu tive o pontapé, o empurrão da Bosch, de me dar um treinamento fantástico, mas eu tive
a capacidade de absorver aquilo para mim, né? E colocar em prática, Sim. né? E aí, junto eu e a Jaque, ela fazendo administrativo, eu não me metendo no administrativo. E eu cuidando da parte técnica, comecei a resolver coisas que ninguém resolvia, me valorizando, né? E em 10 anos a gente conseguiu estar hoje na estrutura que tu teve lá, né? Chegando nesse ponto que é literalmente é um sonho de consumo, É. né? O sonho, acho que de muita gente ter uma oficina estruturada dessa forma. Eu vou mostrar umas fotos daqui a pouco, pessoal. Daqui a pouco eu vou E mostrar eu umas só fotos. fico pensando no seguinte, né? Se eu tivesse tido essa mudança de chave com 18 anos de idade, ter me capacitado, ter buscado conhecimento, né? Ter me valorizado, né? Chegando no ponto de eu saber cobrar pela minha mão de obra, né? Será que hoje eu estaria trabalhando ainda? Se eu tivesse tido essa mudança lá na frente? Estaria, porque você gosta do que você Não, faz, né? sim, Mas não eu com tanto... acordo de manhã cedo com vontade de ir pra oficina. Principalmente para pegar aquele negócio que ninguém nunca pegou, né? Você gosta desse desafio. Adoro. Adoro. E o desafio é grande, porque eu vi umas GT3, uns carros lá, uns Corvette que pouca gente que tem confiança de pôr a mão, porque o dono é exigente, né, de carro premium, né? Muito exigente. Ele é muito exigente, né? Uhum. Eu escutei falar fui numa oficina uma vez, ele falou, ó, o cara tem 4, 5. Pra ele deixar o carro aqui te processar, ele não se preocupa, não. Não, nem um pouco. Ele falou, ó, é mais um pra ele. Então, assim, se ele não gostar do que foi feito, ele vai deixar aí processar e deixa ver o que acontece. Ele tem mais vários, né? Então, é um mercado o público é diferente, né? A exigência, o público, né? Pra trabalhar com esses carros, né? Além da parte técnica, eu quero dizer. Sim, por exemplo, eu perdi cliente, porque a oficina que a gente tinha antes era numa rua sem saída, apertada e estreita. Eu tinha 3 vagas de estacionamento na frente. E era comum o cliente chegar e não ter onde estacionar. Ele não vai procurar. E eu perdi cliente por causa disso. O cliente falou, olha, enquanto tu estiver aí nessa oficina, apertadinha, essa rua estreita, eu não vou levar meu carro. De eu ter cliente que eu tenho que agendar para mim fazer a revisão do carro dele no sábado, de oficina fechada, porque para não ter muito carro dentro da oficina. Certo. Entendesse? Porque ele tinha medo de alguém bater no carro. E era comum um acidente dentro da oficina, de um carro bater no outro. Então, esse foi um dos motivos para a gente voltar a pagar aluguel e expandir, entendeu? Sim, entendi. E da parte técnica, antes de a gente sair desse tema, falam, eu não sei, você já usava equipamento multímetro, raster, né? Scanner. Scanner, mas qual que é a diferença disso para um diagnóstico avançado? Porque isso não é fazer diagnóstico também? Essa parte eu sou bem leigo. Imagina o seguinte, como é que eu trabalhava antigamente? O carro chegava, tá aqui o carro, botava o scanner e estava acusando aqui o defeito no sensor MAP. O que eu fazia? Trocava o sensor MAP. Certo. Não resolveu. Aí Zerava, ia lá... Zero rastreador, zero... Paga, mas não resolve. E aí começa. Troca isso, troca aquilo lá. Então, literalmente, eu entrava com equipamento diagnóstico, via falha, saía trabalhando no carro. Certo. Como eu trabalho hoje? Eu boto o equipamento diagnóstico, vejo os códigos de erro, vou para minha cadeira e vou pesquisar sobre aqueles códigos de erro. Então, quando eu chego ali e vou pesquisar, às vezes eu acho já um boletim técnico falando o seguinte, ó, não adianta eu tirar um sensor MAP e colocar outro sensor MAP. Eu tenho que botar o sensor MAP da versão atual, um part number melhorado, senão não vai resolver. Ou eu vou chegar ali na frente e vai dizer o seguinte, olha, para esse erro aqui, não troque o componente, atualize o software para a versão atual. Então eu vou lá e faço uma atualização de software e resolvo o defeito. E aí hoje, por exemplo, é barulho de suspensão, é um monte de coisa que a gente pesquisa e a gente acha um boletim, que ele nada mais é que uma receita de bolo da montadora, explicando o caminho correto. Né? Que nem eu nunca me esqueço, eu peguei uma Tracker 1.4 turbo, o cliente já tinha trocado turbina, já tinha trocado módulo do motor e carro com defeito, limitação de potência e erro de turbo. Entrei, pesquisei, lá estava lá, se o carro tiver com o código de erro, vamos supor o A, o C, o D, o F e o G, juntos,
É outra coisa. né? Verifica o aterramento tal, em tal ponto da carroceria que ele tá frouxo. Fui lá, o terra tava frouxo, só apertei um fio. Nossa. Então, essa é a diferença que eu te digo que eu aprendi. Então, eu aprendi a fazer o teste de componentes, sim. Mas eu tive uma mudança de chave de estudar o carro primeiro e depois trabalhar. Porque eu entendo o que você está falando, porque a formação do mecânico é você Sair desmontando. desmontar e montar, né? Então eu Uhum. vejo isso, é muito visual, é muito de mão e você trocar a peça e falar, e vamos para acerto e erro, vamos dizer assim, Uhum. né? E você tá, é completamente diferente do que você está me falando agora, né? Então, com certeza, esse diagnóstico demora um certo tempo, né? Sim, não. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu brigo lá dentro da oficina com os meninos que eles têm que pesquisar tudo, Certo. né? Aí ano passado eu tava nos Estados Unidos com a família de férias. E depois eu fui lá pro Apex e pro SEMA. Quer duas oficinas? Hã? Quer duas oficinas? Não, não. É a Apex, é uma Ah, a feira e o feira. SEMA Show. Você não achou que é os carrão legal lá, É. né? E aí, na sexta-feira, o meu funcionário lá, o funcionário não, um parceiro de negócio, que ele é MEI lá, né? Me liga assim, ó, tô com um Audi aqui, tá com um barulho assim, assim, assado. Já desmontei a suspensão toda, remontei, reapertei e não achei nada. Disse, olha, hoje é sexta-feira, deixa o carro aí. Amanhã eu tô de volta no Brasil, segunda-feira eu tô na oficina e a gente vai ver. Cheguei segunda-feira de manhã, conversei com todo mundo, fui lá, como é que é o barulho do carro? Ah, eu ligo o carro, saio para andar frio, ele não faz barulho, daqui a pouco eu vou frear, tec. Eu vou acelerar, tec. Eu vou manobrar, tec. Tá bom. Fui para frente do computador, eles tinham acesso a isso, Uhum. né? Fui lá, entrei, Audi, ano tal, modelo tal, bababá, ruído, suspensão frontal, ali um boletim, li o segundo, li o terceiro boletim, chamei ele, ó. É isso aqui que tá escrito acontecendo no carro? É. Tira o banco, que lado que é? Ah, no lado do motorista. Tira o banco, até o Elianai que tá aqui, ó, o Elianai e Levi. o Levi, que tá aqui, né? Só, vai lá, tira o banco do motorista, levanta o carpê, ele disse assim, pra quê? Faz isso pra mim. Tá escrito aqui. Quando ele viu, tô vindo com a furadeira com a broca copo, fiz um furo lá na carroceria, botei o dedo lá dentro, tec, 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 é esse o barulho, é. É um problema interno na carroceria, que ele solta uma chapa, Uhum. ela desprende da carroceria e começa a estralar. Então essa é a diferença. Mas, Então esse carro veio de uma cidade de 140 km de distância da minha, tinha ido uma oficina que tinha aquele ruído de car, sim. condenaram esse semi-eixo, iria trocar e não ia resolver. E sabe quando que sem essa informação eu iria achar esse barulho? Nunca? Nunca. Essa é a diferença. Porque você não teria como colocar o ouvido ali pra você identificar que é exatamente embaixo do banco? Não, e se eu mostrasse o boletim agora, tu ia entender, não tem? Eu só fico pensando o primeiro cara que pegou isso para virar um boletim, Entendi. entendeu? Mas você tá falando que você acessou o quê? Onde você Eu? acessou? Não foi YouTube? Não, O que você acessou pra ter isso daí? literatura técnica. Eu sempre falo, eu tenho na minha cabeça hoje, eu estou falando isso, que a falta de informação dentro da oficina vai custar muito mais caro do que você ter. Entendi. Entendeu? Então hoje, antigamente a oficina top da galáxia era aquela que tinha 10, 20 scanner. Isso, é isso que eu escuto. Um É, de cada para mim marca. hoje, a oficina hoje melhor para atender o cliente é a que mais tem acesso à informação técnica. Porque faz a conta o seguinte, pega 10 anos atrás. Quantos carros eram lançados por ano? E o que a gente tinha em tecnologia? É bem diferente. ABS, airbag, Injeção começando o eletrônica. câmbio automático e injeção eletrônica. E os carros eram muito parecidos, né? Hoje, como é que tu vai acompanhar essa evolução? Na cabeça? Esquece. É que nem tem gente que me critica por isso que eu vou falar agora. Mas, por exemplo, o treinamento do Master aqui que eu aprendi. Arrumar carro, não. Ali eu aprendi como é que funciona o automóvel. Desde a parte de rede de comunicação, injeção direta, vim lá do átomo da bateria até carro elétrico híbrido, sistema multi-air, que é hoje o nosso mercado está cheio. Lá em 2015 eu já trabalhei em multi-air, né? Então ali eu entendi o que é o automóvel e os caminhos para mim poder fazer um diagnóstico.
Mas, por exemplo, hoje aqui, qual que é o custo de injeção indireta que eu faço? Nenhum. Mas por que tu não indica nenhum a fazer? Porque se tu pegar hoje a estratégia de funcionamento da bomba de alta, do up é uma. Do Passat é parecida. Né? Tu pegar muitos carros, é bem parecida. Mas beleza, qual que é a pressão de trabalho na lenta? 70, 80 bar. Mas pega uma Mercedes nova hoje, 240 na lenta. Estratégia totalmente diferente. E aí cada carro tu vai tendo estratégia diferente. Então você tem que ter o quê? O básico. Saber usar um osciloscópio, saber usar um multímetro e interpretar um diagrama elétrico. Por quê? Porque quando você vai trabalhar num carro com injeção direta, se você tem acesso à informação técnica, você vai seguir o diagnóstico de teste que a montadora, que foi a fabricante do automóvel, desenvolveu para testar aquilo ali. Entendi. E você vai ter uma resolução 100% assertiva. Por isso que eu sou franco em te dizer, César, é mais fácil hoje tu arrumar um carro premium do que um carro nacional. Porque tem Porque a informação técnica é muito mais fácil, é muito melhor, é muito mais elaborada. Você está me falando assim, então, antes de a gente já pôr o scanner, já fazer diagnóstico, existe uma formação básica antes de chegar nessa solução, nessa resolução. Sim, então, porque eu tenho que saber o que é um osciloscópio, usar o osciloscópio, usar o multímetro, saber como usar. E não adianta eu só ter o scanner, eu tenho que interpretar o que ele está me falando. Para não ficar nessa troca de peça toda hora. Eu nunca me esqueço, um cliente meu comprou uma Ranger semi-nova. E aí ele acusava o sensor MAP, aquele que eu falei antes, em cima do coletor, em cima do motor, uma Ranger gasolina. E aí acendeu a luz de injeção, ele veio lá na oficina. Tá. Aí eu disse, cara, tu não comprou esse carro ontem? Comprei. Tem de garantia, vai lá na revenda que tu comprou, que os caras vão mandar para a oficina deles para poder fazer o reparo. Para que gastar dinheiro? Tá bom, ele levou lá. Chegou lá, botaram o scanner, acusou o sensor MAP. Tiraram um, botaram usado. O cara andou um dia, acendeu a luz. Aí foi lá, botaram um novo paralelo. Ele andou, acendeu a luz. Aí compraram um novo original. Andou, acendeu a luz. Aí trocaram um pedaço do chicote, que era mau contato do conector. Andou, acendeu a luz. Aí, não, o defeito é do módulo motor. Tira o módulo motor, mandaram para uma empresa, os caras abriram o módulo motor. Não, tinha defeito, botou, acendeu a luz. Aí o cliente chegou assim, ou vocês deixam eu levar na minha oficina e ele vai arrumar e eu vou trazer nota para vocês, eu vou devolver o carro. Aí os caras autorizaram. Chegamos lá, acusava o quê? Sensor MAP. Só que curto-circuito ao positivo. Quando você abre o diagrama elétrico, você verifica que o sensor MAP e a válvula do canister têm a mesma ramificação de alimentação positiva. Quando eu olhei para a válvula do canister lá embaixo do motor, o fio dela na entrada dela era quebrado. Aí, com a vibração do motor, como a válvula do canister ela trabalha esporadicamente, mas o MAP, desde a hora que você liga a ignição, ele está funcionando, com os picos de tensão que dava ali, refletia a falha no MAP. Eu só emendei o fio lá e resolvi o defeito. Entendeu? E interpretação do diagrama elétrico. Então, daí já não é a literatura, é essa formação básica. Básica que a gente tem que ter. Então, a gente tem que ter o básico de saber interpretar um diagrama elétrico, né? E usar um multímetro no osciloscópio, saber utilizar o scanner como uma ferramenta de diagnóstico e ter informação técnica. E isso você cobra olhando a parte de gestão, né? Você fala que não é um gestor, mas eu entendo que, assim, a parte financeira tá na mão da sua esposa, Jaqueline. Mas a parte de pátio tá na sua mão. Na minha mão. Tipo, quantas horas vai demorar para fazer um diagnóstico desse, né? Então, qual que é o valor que isso tem para me fazer uma solução certa? E junto com a Jaque dando talvez calculando o preço da hora, que é uma parte mais administrativa, junto com você falando, mas aqui vai demorar 10 horas, 8 horas, como a gente cobra do cliente? Eu acredito 8 horas de diagnóstico? 10? Vou dar um exemplo do final do ano passado. O cliente ligou para nós, indicado pela própria concessionária Mercedes-Benz. Então, a gente tem muita indicação de concessionária. Que legal, né? Então, esse cliente é do oeste de Santa Catarina. O carro começou a falhar e levou numa oficina. Saiu de lá sem um carro a pegar. Aí foi para outra oficina. Condenaram o módulo motor, condenaram mais um monte de módulo. Aí saiu dessa oficina e foi para uma outra oficina. Aí essa oficina condenou o chicote elétrico do carro. Meu Deus. O cliente comprou o chicote elétrico usado. Quando chegou lá, os caras correram.
Aí o cliente botou esse carro no guincho e levou para a concessionária Mercedes em Blumenau, cidade vizinha minha. Aí a concessionária falou, não, tudo bem, a gente, se for defeito realmente do chicote, nós não vamos botar usado, nós vamos botar novo. Só que o chicote novo na concessionária é R$62 mil. Aí o cara desesperou. Aí não, quem vai resolver esse carro para ti, a Tecnocar lá de Brusque. Aí o cara me ligou. Isso em final de novembro. Eu disse, cara, seguinte, eu pego o teu carro para fazer. Só que eu tenho algumas condições. Primeira, eu vou te mandar uma autorização, no caso, do sistema da oficina inteligente, que o cara vai assinar digitalmente, tá? Que você vai estar já autorizando, já vai estar tendo um gasto de 10 horas de serviço para mim entender o teu veículo. Então, eu vou te cobrar 10 horas para me entender como é que está o teu carro e elaborar o orçamento. O primeiro. Uhum. Né? E segundo, vai estar ali no orçamento que você vai assinar, tá? Né? Essas 10 horas que o carro a gente vai coletar lá amanhã em Blumenau, vai trazer para a oficina, vai para um pátio e eu vou botar a mão nele só em fevereiro, que até lá eu não tenho tempo. Minhas condições são essas. O cara aceitou. Mandamos a documentação, Ele já fez o Pix. assinou digitalmente, ele já morreu com 10 horas de serviço. Se eu trabalhasse 1 hora no carro ou 10 horas, as 10 horas estão contabilizadas. Fevereiro peguei o carro, botei para dentro da oficina, lavei ele, comecei a mexer no carro. Você lavou por quê, o carro? Tá todo empoeirado, sujo, não trabalho em carro sujo. Entendi. Se eu vou mexer no motor, o motor tá sujo, eu lavo primeiro o motor para depois trabalhar. Entendi. E tem a questão técnica ou é mais por causa da oficina, Não, sempre aprendi a trabalhar com carro limpo. Tá bom. A vida toda aprendi a trabalhar com carro limpo. O carro tá sujo, suspensão, cheio de barro, eu levo no posto para lavar para depois trabalhar. É muito melhor para você trabalhar, é meu jeito. Diferente, legal. Aí lavei o carro todo, organizei. Vamos botar que eu trabalhei 2 horas no carro. Eu já estava com o orçamento em mãos. Só vou precisar fazer uma programação online, vou ter que recuperar o módulo Sun traseiro. A recuperação do módulo Sun traseiro vai custar tanto, que era o defeito, porque entrou água, molhou. Uhum. No nada que foi trocado precisava ter sido trocado. Né? E aí, ele já tinha as 10 horas contabilizadas, eu trabalhei 2, mas ganhei 10. Aí eu passei o outro orçamento. Mas você teve tempo de analisar com calma. Porque você tem 10 horas de trabalho já. Sim. Então você fala, deixa eu analisar mais com calma, deixa eu pesquisar um pouco mais, deixa eu fazer um teste. De repente até trocar um equipamento, talvez, alguma coisa, não precisa. 2 horas o carro já estava com o diagnóstico pronto. Tá. Entendeu? Sim. Por quê? Porque eu estava trabalhando como? Com o equipamento original da Mercedes. Ali eu tenho literatura técnica, passo de teste, diagrama elétrico, posição de componente. Então, quando você trabalha com informação, fica tudo muito mais rápido e fácil. Eu não preciso sair correndo atrás de diagrama. Agora tá mandando eu testar o conector tal. Onde é que fica esse conector? Entendi. Lá eu tenho tudo na mão. E fora que para você fazer o diagnóstico, o cliente fazendo o serviço ou não, você já gastou isso. Uhum. Com literatura, com Sim, equipamento. tem um investimento. E a gente tem que colocar isso ali. Eu sabia que em 2 horas eu ia ter o diagnóstico inicial. Mas eu estou cobrando 10. Por quê? Quanto é que custa o scanner original da Mercedes? Sim. É um computador que a gente tem que comprar. É mais de R$1.400 de instalação do software. Aí eu tenho que ter uma interface para fazer comunicação. No caso ali eu consigo fazer com uma interface J2534. Mas eu tenho gastos. Então isso tudo agrega no valor da mão de obra. E aí para não ficar com 1 hora cara, a gente bota em mais horas de serviço trabalhado. E tem vezes que vocês usam essas horas inteiras? Sim, é raro. Mas às vezes sim. Tá. Às vezes tem... Só que, tipo assim, ó, se essa Mercedes estivesse muito empipinada, eu ia pegar e dizer o seguinte, olha, eu usei as 10 horas, eu preciso de pelo menos mais 5 ou 6 para mim finalizar o orçamento. Se o cliente autorizar, eu continuo. Se ele não autorizar, ele me paga as 10 horas e leva o carro embora. Entendi. Isso, a gente trabalha assim. E você já recebe adiantado essas horas? Não, porque antigamente eu cobraria adiantado. Tá. Hoje, como a gente tem um baita sistema de gestão... Te dá uma garantia jurídica? Te dá uma garantia jurídica e como a gente já viu que o cara tinha nome limpo, tudo certinho, dá pra depois ressarcir, né? Então tem as duas coisas. Tem o sistema da oficina inteligente que dá uma validade jurídica, você tem uma confiança, mas tem um serviço administrativo da JAC de saber quem é o cliente. De saber quem é o cliente. Uhum. Não, legal. E o cliente tem uma confiança também, porque ele foi indicado provavelmente pela concessionária e talvez por mais alguém. Não, foi só pela concessionária. E aí ele autorizou o reparo inicial, deixamos ali, o carro funcionou, perfeito, ligou, tudo certinho, bonitinho. Aí passamos o terceiro orçamento. Terceiro?
Que aí troca de óleo, filtro de óleo, o aditivo. Agora pra ele andar um ano... Pra ele andar, porque já vem, o carro tava muito tempo parado, ele já tava 1 ano com esse rolo nessa Mercedes, né? E aí ele autorizou ali o orçamento e o carro foi embora. Pô, tranquilo, perfeitinho, certinho. Deixa eu fazer uma linha do tempo. Primeiro orçamento do diagnóstico. Diagnóstico. O segundo da reparação realmente do problema. E o terceiro, a revisão. Daí o cliente confiou. Puta, o carro ligou, tá funcionando, tá aqui o vídeo. Ele tava longe, ó, tá funcionando, dei uma volta. Cara, puta, eu vou ir buscar. Você quer ir buscar? Mas mês que vem você já tem que fazer a troca de óleo. Já vamos fazer agora o resto? Sim. Vamos fazer a preventiva? Então, três... De um serviço virou 3. 3. Mas você primeiro pegou a confiança, teve a indicação, pegou a confiança e resolveu o problema e deixou o cliente trabalhando. Mas, e tem uma outra coisa de gestão aí que você fez, né? Que é o agendamento, né? A sua credibilidade faz o cliente esperar 90 dias para você pegar aquele carro com tempo de resolver ele sem... É tipo assim, ó, lá na oficina, a maior parte das revisões, serviço cotidiano, é os meninos que faz. Ah, entendi. Meu negócio é as pepino. Eu adoro pepino. E é ali que eu aprendo. Só que se, por exemplo, se eu trabalho sozinho e quiser viver só dos pepinos, eu vou ter que me valorizar muito mais. Entendeu? Só que esse cliente, provavelmente, ele vai voltar a trocar filtro, óleo, fazer revisão de novo com você. Tanto é que ele tá com a Z4 dele, já veio lá, já fizemos algumas outras coisas que ele também tem. Então você conquistou esse cliente, quando a pepino é o Kiko que resolve, o Kiko deve ter mais 1 ou 2 bons técnicos lá. Tem 2 que estão evoluindo. E os outros, assim, esse mesmo cliente vai voltar agora com uma troca de óleo, com suspensão, daí a sua equipe faz. Aí a equipe faz. Interessante, porque daí o cliente fica fidelizado com você pra sempre, né? Tanto é que agora, por exemplo, eu tô com um cliente que tá para mandar uma F-150 elétrica. Nossa. Foram programar e o carro não liga mais. Só que o que acontece? Quando ele me passou o código de erro que tinha do defeito do carro, né, que era relacionado à bateria de alta voltagem, e como é um carro em importação direta, a Ford não pega o carro para fazer, eu disse assim, ó, tá vendo aqui, ó? Eu pesquisei rapidinho. Tá vendo esse erro que tinha aqui inicial? Sim, o que tá falando aqui, ó? Não programe esse veículo enquanto não resolver esse defeito. Então, teria que ter resolvido esse defeito. Como você programou, você matou a BCM. Então, agora, para a gente tentar solucionar, vai ter que fazer o quê? Primeiro resolver esse defeito e depois tentar reprogramar ou substituir a BCM. Então, essa é a diferença de você pesquisar. Você vai evitar até aumentar o problema do veículo. Entendi. Porque o carro, ele andava em limitação de potência. Agora, o carro nem liga. O que você está falando algumas coisas que eu passei. Eu tive uma Audi A3 com problema elétrico lá em 2000 Uma deu problema elétrico e a outra estourei turbina. Então, típico de jovem adulto, né? E eu passava por muita oficina. Mesmo o meu pai tendo oficina, a oficina do meu pai era uma loja de pneu, então era só serviço rápido, né? E isso que você me falou, eu passava por 2, 3, 4 oficinas, ninguém resolvia o problema. E acho que eu vejo alguns amigos passando a mesma dificuldade, que leva para um lugar, leva para outro. Inclusive, tem muita gente que fica com medo dos carros, exemplo, Peugeot, né? Porque passa por 4 oficinas e ninguém resolve. O Peugeot, eu digo o seguinte, é um carro injustiçado. Por conta disso. Porque, na minha opinião, é o seguinte, qual que é o problema do Peugeot hoje? Por que o reparador fala mal? Né? Porque foi o primeiro carro com rede de bordo a cair na mão do mecânico comum, e é muito mais fácil falar que o carro não presta do que você não entende o carro. Porque se você pegar o manual de reparação, por exemplo, de um C3 2001, ele fala que para você desligar a bateria e fazer a substituição da bateria, você tem que tirar a chave do veículo, aguardar 30 minutos e depois desligar a bateria. Isso em 2001 já. 2001? Quem fazia isso? Eu não fazia. Eu tô escutando, eu acho que o pessoal faz em Volvo isso, parece. Alguma coisa próxima. E aí, o que acontece? Aí dava pau numa BCM, numa BSI, que corrompia arquivo de módulo, o carro era ruim, o carro não prestava. Só que, por exemplo, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo no Onix, está acontecendo no Jeep, está acontecendo na Fiat, está acontecendo em vários outros carros, os mesmos defeitos. De queda e tensão de bateria, corrompe arquivo, danifica a unidade. E aí, será que esses carros também são ruins? Entendeu? A bomba de alta da Amarok não presta. Será? Pô, mas quando tu troca o filtro de diesel de uma Amarok,
tu tem um procedimento de sangria via scanner. Caramba. Quem está fazendo isso? Botando uma fonte alimentadora lá na bateria, fazendo a sangria via scanner. Mas isso não encarece o serviço de um serviço teoricamente que seria simples em Sim, outro carro? Vai com encarecer? certeza. E daí como que a oficina consegue cobrar esse serviço mais caro do cliente? Transparência com o cliente. O que a gente faz lá? A gente faz vídeo para o cliente. Ó, tá vendo aqui? Ó, a gente está fazendo agora, a gente trocou processo de sangria com scanner, com uma fonte mantenedora ligada. Por quê? Porque no manual técnico dessa bomba, ela fala que se ela girar mais que 5 segundos sem diesel, ela já risca o pistão. Porque quem faz a lubrificação dela é o óleo diesel. Então eu vou lá, troco o filtro do diesel num posto. O cara fica dando na sanguinha. Virando lá fazer pegar. Pega a bolha de ar, risca. Depois sai, dá defeito da bomba, a culpa é da bomba? Ou será que foi feito o procedimento errado? Né? Então, por exemplo, Mas o posto por que eu falo isso? Esses dias eu fiz um stories, eu postei de uma Amarok de uma empresa lá que a gente atende, de empresa, tá? Com 270 mil, ainda nunca mexeu em bomba e bico. Mas filtros de boa qualidade e processos de substituição corretos. No tempo certo também. No tempo certo. Por exemplo, tu pega muito o carro hoje, tanto a diesel quanto o ciclo-otto, principalmente o ciclo-otto de mais performance, que quando tu troca um filtro de ar, você tem que fazer o reset via scanner. Quem faz isso? Filtro de ar? Sim. Calma aí. Você tá me falando uma coisa? Tem muita troca de óleo no Brasil, né? Muita. Super troca de óleo, né? A super troca de óleo, então, não vai poder só ser só de esvaziar óleo e colocar óleo. Vão ter que também entrar para a parte de diagnóstico, de injeção. Vou dar um exemplo. Meu funcionário fez a revisão da Amarok de um cliente. Ele fez a revisão da Amarok, uma 4 cilindros, e saíram com engatado para ir para o Rally de Sertões. Aí ele me liga, pô, Kiko, tô passando aqui São Paulo, Amarok passando 160, tá se embrulhando e não vai. Eu disse, só um pouquinho. Na época eu já usava o Core. O Core da Bosch. É. E aí ó, vai fazer a receita, eu mando salvar tudo no Core. Fui lá, olhei e não tava salvo. Chamei o funcionário, só. Tu fez o reset da troca do filtro de ar da Amarok? Puta, esqueci. Entrei em contato com o cliente, tu tá em que cidade? Tal lugar. Tá indo pra onde? Tal lugar. Eu olhei no mapa do meu Bosch Car Service, né? Olhei, puta, ele ia passar na frente da Bosch Service. Liguei lá pra Bosch Service, ó, aqui o Kiko da Tecnocar de Brusque, tudo bom? Sou Bosch Service aqui em Brusque. Cara, vai passar um cliente aí na frente da tua loja, eu vou pedir pra ele parar, só entra com o scanner, só faz o reset da troca do filtro de ar pra mim e eu te pago. Não vou te cobrar nada, pode mandar passar aqui, tá bom. Só fazer isso. Mandei a localização pro cliente, ó, vai lá, fala com tal pessoa, tá te aguardando. Chegou lá, o cara botou o scanner, resetou a troca do filtro de ar e daqui a pouco o cliente liga. Beleza, tá chegando agora a 180, 190, tá show de bola. Por quê? Porque é uma Amarok biturbo. Então, o reset da troca do filtro de ar, para que ele serve? O filtro de ar ele vai saturando e a geometria do turbo vai trabalhando de uma forma diferente. Aí você vai lá, do nada, o filtro está saturado e mete um filtro de ar novo. O fluxo de ar do motor é totalmente diferente. Então, você tem que informar o carro que você trocou o filtro de ar para a turbina trabalhar de uma forma correta. Se ele mantém o pé daquela forma, ia quebrar a turbina. Aí a culpa, será que é o carro que é ruim? Ou fui eu que não fiz o processo correto? É, completo. Então tem muita coisa assim que eu bato de frente e é uma opinião minha. Não tenho que nós, reparadores, falarem mal do automóvel. Carro tal não presta, carro tal não presta. Quem tem que falar se o automóvel é bom ou não é o dono do carro. Ele vai dizer, não, eu comprei um bom carro. Não, o carro que eu comprei é uma porcaria. Nós temos o dever e a obrigação de arrumar o veículo. Porque às vezes a gente tá lá... É que nem tem um vídeo, cara, esse vídeo mexe pingava pra mim, até semana passada eu não me aguentei e fiz um comentário. Eu sou muito reservado a isso, mas eu peguei e fiz. Cara, com um vídeo... olha só a qualidade da indústria brasileira aqui, ó. Pistão da pinça de freio do Chevrolet Cruze agora tá vindo de plástico. Aí. Olha só a qualidade. Já viu esse vídeo? Eu vi esse vídeo. Então tá. Aí eu peguei e botei lá no comentário. Só, infelizmente, o nosso colega reparador, ele tá equivocado nas informações dele. Primeiro, isso é tecnologia. Por que o pistão... Desculpa aí, galera. Por que o pistão ele é desse material? Para evitar transferir o calor da pastilha de freio para o fluido de freio. Então, numa descida de serra,
numa frenagem de emergência, para evitar o ponto de ebulição do fluido de freio, você vai evitar perder o freio. Isso é tecnologia. Outra, por que ele danificou o pistão e quebrou a beirada do pistão? Porque para recolher uma pinça, um êmbolo de uma pinça de freio desse, não é caixada de fenda que nem a gente estava acostumado no passado. Tem que ser uma ferramenta que você coloca no meio da pinça de freio, ela é uma catraca, ela vai empurrando ele de uma forma perfeita. Porque se eu atravessar, eu lasco e quebro ele. Aí será que o problema é da indústria ou minha culpa de como reparador de não estar atento à tecnologia que está chegando no automóvel? Sim. Quer dizer, diferente você... Eu tenho um Fusquinha, né? Esse Fusquinha é meu, né? De como a gente trabalhava com Fusca, que era Sim. olhando, vendo. E você conseguia... Era visual as coisas, né? Pra você fazer. Hoje em dia, o que eu faço? Qualquer carro que entra lá na minha oficina que eu pego para arrumar, e eu até oriento os meninos para isso, pegou algo diferente que nunca mexeu, não sai desmontando. Para, olha, estuda, busca informação, depois trabalha. O Levi, que está aqui com nós aqui no estúdio agora, semana passada ele tirou o motor completo de uma Volvo XC60 híbrida. Ele já tinha desmontado um carro desse? Nunca. Como é que ele desmontou? Tá aqui o manual técnico da Volvo. Tem que tirar essa presilha, tirar essa braçadeira, tirar isso aqui, tirar aqui dali. Então desmonta só o que é necessário e você evita quebrar peça. Mas para você ter esse tempo, você tem que valorizar sua mão de obra para você conseguir ter esse tempo, senão você vai ter que trabalhar muito no giro. Uhum. E daí no giro você não vai ter esse tempo de ler, estudar antes de pôr a mão. De trabalhar 2, 3, 4, 5 horas antes de pôr a mão no carro. Mas não precisa ser, tô falando de coisa de estudar 20 minutos. Ah, É rápido. Quando você... No começo é um aqui pouco já tem prática, né? Sim, no começo é um pouco mais demorado, porque até você aprender os caminhos. Mas depois vira uma coisa tão simples. Interessante. Vira natural. Entendeu? E aí, aquele negócio. Quando eu tinha oficina com 9 funcionários, a oficina atendendo 300 e poucos carros por mês, eu nunca tinha dinheiro no bolso. Hoje, a gente tá em... Acho que... Tá eu, o Levi, o Alex, o Alisson, o Sérgio, estamos em 5, né? 6, né? Estamos em 6 no produtivo. 5, porque você não conta que você faz palestra, até em podcast. Então, estamos 5 no produtivo. Você segurando os BO mais atendendo forte. na faixa de 120, 150 carros. É bastante. Tá? E sobrando muito mais dinheiro. Mas 120, 130 carros é a média das oficinas no Brasil. Sim. Mas o que acontece? Você não tá nem abaixo da média. Nas 3 primeiras semanas agora da oficina nova, a gente vai aumentar legal esse número. É grande, né? Com a mesma equipe. Por quê? Porque antes a gente perdia muito tempo manobrando o carro. Empurra o carro para um lado, tira o carro daqui, leva o carro para lá, traz o carro para cá. Eu conversei com um cliente ontem, fui numa oficina do cliente ontem, ele tem 4 elevador, 2 na frente e 2 atrás, e ele falou, eu tenho um estacionamento com 10 vagas. Ele falou, eu perco 2 horas por dia manobrando o carro. Essa conta que nós fizemos. Mais 1 hora de almoço, ele falou, eu trabalho 5 horas por dia. Ele falou, tá na hora de eu fazer um passo de alugar uma coisa maior e fazer arriscar. Mas na verdade já tá desenhado. Vamos mostrar a foto da nova Tecnocar? Ô, Vitor, Matheus, pode colocar pra gente o primeiro vídeo? É um sonho. Esse é o vídeo da inauguração. Meu, essa fachada é muito lindo. O galpão é lindo e a decoração que vocês fizeram. E o piloto do drone é bom, hein? Bom, aí é minha mesa de estudo, ó. Aqui é você, sua mesa. Aí é minha mesa de estudo. Aí não tá nesse canto ainda, vai um armário para chegar. E se tu olhar, a gente tem desde carro nacional, a carro premium, uma Hiluxinha aí 2007. Porque eu tenho um lema lá na oficina, o seguinte, eu não atendo o carro, eu atendo o cliente. Então não importa se o cliente chegar, nós somos na oficina agora com Jack, a gente tem Ranger, Veia, Sprinter, Ducato, Uno, entendeu? Só que a mão de obra para trabalhar num carro nacional é uma, para trabalhar na BMW, na Mercedes é outra, para poder trabalhar numa Hammer elétrica já é diferente. Ah, tem um valor de mão de obra diferente. Totalmente diferente. Mas mesmo o carro que é popular, você tem uma mão de obra valorizada. Com certeza, né? Porque eu não posso me comparar com quem não tem investimento. E esse visual é um dos fatores que valoriza a mão de obra? Porque dá para o cliente a sensação que é uma empresa mais séria? Sim.
Isso daí a gente vê, desde quando eu tinha oficina, na outra oficina, que a gente já trabalhava oficina bem limpa, organizada, tudo certinho, bonitinho, né? Já dava uma transparência melhor para o cliente, é o seguinte, o cliente vai olhando assim, pô, aqui é organizado, aqui é limpo, é padrão no concessionário, né? Concessionário é mais caro, aqui vai ser um pouco mais caro. É. Bota uma foto, Matheus. Só que o que é essa equipe aí? Eu achei impressionante a elegância da sua equipe. Essa é a inauguração, né? Essa toda a equipe da Tecnocar na inauguração. Olha a elegância de roupa. Acho que foi a Jaque. Ah, a coisa da Jaque. A Jaque é foda nessa parte aí. E olha, eu achei elegante a sua equipe, né? Então, não parece mecânicos. A gente estava lá na inauguração com todo mundo de terno, gravata, eles estavam assim, com a roupa de trabalho no mesmo padrão de sofisticação dos convidados. Meu, achei muito impressionante. A Jaque, essa moça de preto, de vestido longo, né? Os outros são todos mecânicos? Não, Como é que é? Tá o primeiro lá da esquerda para direita, né? O Cabral tá mais tempo comigo hoje. Ele é o mecânico que eu digo raiz, né? Então, jogar alguma coisa eletrônica dele, para ele esquece. Mas a parte de suspensão, alinhamento, freio, tirar, botar câmbio, tirar, botar motor é muito bom. O Gabriel, ele tá na parte Então, nem por isso ele saiu da Tecnocar. Nem por isso ele É importante o serviço. É muito importante. O Gabriel ali, que tá na parte de atendimento ao cliente, gestão de pátio e tudo mais. A Samara... O Gabriel que opera bastante o sistema de oficina inteligente, né? Isso. No dia a dia. Cuida do controle de pátio, Isso. da distribuição de ordem de serviço. Tem tudo com ele. A Samara na parte de estoque, o Alisson produtivo, a Liz agora foi promovida para estar na parte de recepção administrativa. Você tem uma moça de compra de peça? Sim. Que legal. Né? É diferente. O Alex, né, produtivo, eu, a Jaque administrativo, o Levi produtivo, o Meiroto produtivo, o Flávio começou agora, como é que se diz? Pupilo. Ele era engenheiro de produção, tá? Ele falou isso pra mim. Veio para diminuir o salário dele em 50%, porque ele quer ser mecânico. Então eu peguei ele para treinar e ensinar do meu jeito, e o Douglas, que é o gerente da parte de compras. Gerente da oficina também. Essa equipe, quanto tempo tem aí, mais ou menos, de Tecnocar? O Cabral tá 8 anos e pouco, o Alex tá uns quase 5 anos, o Gabriel uns 2, o Levi tá quanto com nós? 1 ano e meio. A equipe é nova. A Liz está com nós há 1 ano e pouquinho e foi uma surpresa. Primeiro emprego dela. Normalmente a gente pega assim aquele a Liz trauma. É do cabelo encaracolado? Isso. Cacheado? A gente pega assim aquele trauma assim da geração Z, né? Mas ela literalmente ela surpreendeu. É 1 em 1 milhão. Você tem problema de mão de obra lá? Falta de mão de obra? No Brasil inteiro, né? Mundo, na realidade. Eu tenho um colega meu que tá montando a segunda unidade da oficina em Londres e não acha mecânico. No mundo. Mas a sua troca de funcionário é alta lá? Não. E como que você consegue manter a equipe na sua oficina? É que hoje todos eles são MEI, né? E a rentabilidade do salário deles é boa. Então, no final eles ganham bem. Ganham bem. Mas eu vi que eles também falaram da atmosfera da não, Tecnocar. ali é zoeira o dia todo, né? O ambiente, o nosso clima é muito bom, né? Então a gente brinca bastante, a gente se descontrai bastante, a equipe pega junto, né? Isso daí é bom. Até hoje, por exemplo, um funcionário que trabalhava muitos anos comigo que saiu foi o Joel, né? Que eu tenho ele como um grande amigo. Mas, pô, pensa, ele morava em Blumenau, tinha que vir todo dia Brusque. 45 quilômetros. Mas tem trânsito lá. São Paulo, 45 quilômetros hoje não é nada, mas para ele lá era puxado. E aí ele saiu dali, hoje tá na concessionária Land Rover lá, né? Tem bastante serviço. Né? E tem bastante serviço. Né? Um bom técnico, entendeu? Então, assim, o Luiz trabalhava com a gente, saiu, voltou para a terra dele. Então, o Leno saiu, foi para uma outra oficina. Então, a gente evoluiu. Hoje ele tá carreira solo, né? Então, o pessoal também vai saindo e querendo, às vezes, outros ares, outras atmosferas, né? Eu sei que o pessoal trabalha aqui, você precisa pedir para eles para você fechar a oficina, senão eles continuam. Mas como que você consegue essa atmosfera assim? O pessoal, não, vamos, tem mais carro, vamos... É que na realidade é o seguinte, por exemplo, lembra que eu falei no começo que eu trabalhei terceirizado como MEI, já isso eu tô falando de coisa de muitos anos atrás, né? E aí, quando você chega no final do mês que você vê o resultado no bolso, isso motiva. Entendi. Tem o risco dele sair e me botar na justiça? Tem o risco.
Só que eu vejo neles caráter. E, por exemplo, eu trabalhava já com funcionário terceirizado na minha oficina, né? Coisa que não existia o MEI. E eu nunca fui para a justiça com um funcionário que trabalhou dessa forma. Tanto é que um ex-funcionário, a gente saiu meio brigado. Ele trabalhava lá com nós, aí chegou no final do ano, ele fez o freio de uma Land Rover, deixou na retífica do disco, ele deu como é que se perdida ali, ficou tremendo um pouco o freio. O cliente ligou relatando, ele disse, não, anda assim, em janeiro a gente refaz. O cliente me ligou, né? Disse, porra, eu não vou já final do ano com o freio tremendo. Disse, não, traz o carro amanhã que nós vamos refazer. Cheguei pra ele e disse, ó, vamos ter que refazer o serviço. Não, eu preciso faturar, que eu vou viajar final de ano, Cara, tudo bem. Mas se tu não fazer, vou botar alguém fazer e vou descontar de ti. Ah, não, se é desse jeito, eu não quero mais trabalhar aqui. Cara, fica a teu critério. Pegou as coisas dele e foi embora. Se ferramos no final do ano para dar conta de tudo, beleza. Aí, deu final de janeiro, ele veio lá na oficina. Disse, ó, vocês não vão me chamar de volta? Aí Jax, não, gente, eu botou outra pessoa. Como botar o certo outra pessoa? Cara, eu precisava colocar, já botei. Beleza. Passou-se uns anos, ano passado a gente numa hamburgueria e a Jaque lá, ele chegou, veio lá na mesa e disse, ó, queria agradecer vocês dois. Mas por quê? Porque na época que eu trabalhei na Tecnocar foi a época que eu mais ganhei dinheiro da minha vida. Eu queria muito agradecer a vocês, que eu consegui comprar meu terreno e fazer quase a minha casa por completo. Então a gente tem funcionários que têm esse reconhecimento, né? E eu tinha um funcionário que era CLT, chegava para trabalhar embriagado, fiz tudo como o sindicato mandou, dei justa causa, e chegou lá na frente do juiz, o juiz olhou para mim e falou o seguinte, ó, tadinho, tá passando por dificuldade. Faz um acordo. Ou tu dá metade do que ele tá pedindo, eu vou dar a causa ganha para ele. É fora, cara. Brasil. Brasil. É o que a gente passa como Né? empresário no então, Brasil. Então, pô, se eu tenho a oportunidade de um funcionário trabalhar comigo, ganha lá 3, 4 mil por mês, como CLT, né? E aí, ele trabalhando para ele, vai trabalhar para ele, né? Tá certo, que ele Com tem que seu se dedicar. apoio. Ele faturando ali de 7 a 8 mil por mês, né? Depende do funcionário, às vezes, depende do mês ganha mais, às vezes tem menos que dá menos, que isso varia no movimento, mas a gente sempre conversa, né? Pô, se eu tô todo mês ganhando um bom salário, faz uma reserva financeira, porque sempre pode dar um mês ruim. A gente nunca pode contar que vai ser todo mês igual. Mas, pô, não é melhor você chegar no final do mês, ter um bom salário, poder sair para viajar com a sua esposa, né? Dar um colégio bom pro seu filho, dar uma oportunidade melhor pro seu filho e tendo uma estrutura muito boa para trabalhar. Os mecânicos, os empresários dono de oficina devem estar se perguntando, mas você não tem medo de ele virar um concorrente seu? Sim, um funcionário meu saiu, montou a oficina próximo à minha, né? Que era o sonho dele. Eu sempre falei para ele que eu jamais montaria uma oficina para mim. Ah, pô, Kiko, mas acabasse de montar uma mega estrutura assim, é porque eu tô num processo de ter uma vitrine por causa das parcerias que a Tecnocar tá conseguindo, né? Então eu tenho que continuar naquilo, né? Só que ele também nunca me perguntou por que eu não montaria, né? E eu ia falar para ele assim, ó, por exemplo, eu tô te moldando e treinando para tu a gente pegar a sucessão da Tecnocar. Hoje a sucessão da Tecnocar não tá garantida. A minha filha quer ir para medicina. Eu falava oficina e ela entendeu medicina. Põe a próxima foto aí, Vitão, pra gente. Né? E o meu filho, não sei se ele vai querer ir pra oficina ou não. É jovem, né? Né? Você então, não vai colocar ele com 9 anos? Pode que daqui a pouco, ele já tá falando também querer ser médico, nem a Isadora. Pode que ele vai vir pra oficina, não sei. Né? Então pode que daqui a pouco a Tecnocar, daqui a 10 anos, eu vou estar com algum dos funcionários que estão lá dentro hoje, ou até a equipe inteira que está hoje arrendando a oficina e tocando, entre eles. Só que isso eu converso com eles. Eu não tenho sucessão hoje. Eu também não quero trabalhar o resto da vida. Sim. Né? Eu e a Jaga, a gente tá com uma meta nossa de vida, de fazer um capital, né? Porque a gente tem que garantir a nossa aposentadoria também, né? Sim. Então, a gente... Só, se daqui a pouco... daqui a 10 anos, beleza, me aposentei, né? Quem vai tocar a oficina? Pode ser que vai ser o Enzo? Pode. Pode ser que vai ser a equipe? Pode. Né? Vou chegar para a equipe, vocês vão me pagar tanto de aluguel por mês, tá aqui, você já sabe como é que roda, como funciona. Sigam a vida de vocês, né? A gente tem que ter essa consciência.
Mas também você tem a tranquilidade que existe uma... Eles podem ser um excelente técnico, mas existe a marca técnica de confiança. Sim. Então eles confiam muito na marca, nos equipamentos, em toda uma gestão que os funcionários podem conseguir, mas vai demorar pelo menos 10 anos para eles também chegar lá. Então, quando eles saem e abrem uma oficina, eles também não viram seu concorrente de imediato. É mais um bom mecânico fazendo um pouco do serviço, mas não vai concorrer exatamente com a Tecnocar. E tem carro para todo mundo. Entendeu? Cara, tu pega Brusque. A gente é 150 mil habitantes. Eu nunca me esqueço. Quando o Brusque atingiu 100 mil habitantes, a gente tinha... Quando o Brusque atingiu 120 mil habitantes, a gente tinha 100 mil veículos emplacados na cidade. Nossa. Tem carro para todo mundo atender. Entendi. Só que o que acontece? Vamos mudar um pouco o cenário. Eu vou abrir uma oficina nova hoje. Porra, legal, vou construir meu nome, vou construir meu legado. Eu acho legal isso. Se é meu sonho, vou fazer. Mas qual que é o gasto hoje para tu montar uma oficina? Não sei. Mas eu sei que é alto. Entendeu? Vamos botar no mínimo 4 elevador, no mínimo 2 scanner, aí vai compressor, ferramentas, isso, aquilo. Cara, no final da conta dá um monte. Se eu tenho a oportunidade de estar numa empresa que mantém-se na tecnologia, com investimento, podendo eu trabalhar, no final do mês eu rentabilizar um bom salário, né? Será que hoje, eu tendo a minha oficina, sobra um salário igual aquele? Entendeu? Sim. Muita gente vê, mas o Kiko tá montando uma oficina nova, moderna, então quer dizer que dá lucro. Sim, dá lucro. Se não desse, a gente não faria. Mas foi 20 anos de Só que são suor. 20 anos de suor. E detalhe, quanto de parceria que tá lá dentro? Né? Será que o Kiko pagou os elevadores de peça integral ou pagou no custo uma coisa diferente? Né? Será que tem muita coisa no meio do caminho, né? Muito suor, lágrima, por exemplo, hoje para a parte de treinamento. Ficou melhor dar treinamento lá dentro. Sim. Né? Então, por exemplo, hoje a gente já está com visitas agendadas de associações para dentro da Tecnocar, conciliando com o treinamento. Então, tudo, tipo assim, a gente tem que entender o caminho que a gente quer ir. Sim. Eu sei que você... Me conta uma coisa. Eu sei que você é um dos parceiros oficiais Bosch no mundo. Parece que só tem 3 que faz o teste em campo de sistema ADAS. Na realidade, a Bosch lançou o ADAS dela, vai fazer 2 anos e meio agora aqui. Ele está a 6 na minha oficina. Então, veio primeiro uma outra versão, que aí não fazia parte de radar, que não era viável para o nosso mercado, que só fazia câmera de vidro. Aí foi devolvido. O ADAS que eu tenho hoje na minha oficina, ele veio da Alemanha, chegou em Campinas, abriram a caixa, bateram foto, fecha a caixa. Eu nunca me esqueço, veio um caminhão enorme truck, só com ele, de Campinas para Tecnocar. E no começo eu catava... Como eu tenho muita parceria com concessionária, mas muita mesmo. Até a gente fez algumas gravações para o Autosport da Globo, e numa das matérias a gente precisou pegar carro, zero, em concessionária, para levar lá num aeroporto que tem na cidade lá, particular, para fazer a gravação da parte de tecnologias de faróis, né? Uhum. E aí o pessoal da Rockset lá, conversando comigo à noite, a gente esperando anoitecer para fazer a matéria, né? Disse, cara, nós vimos um negócio hoje que a gente nunca viu na vida. Se o quê? Disse, a gente chega para pegar um carro zero numa concessionária. 50 mil papel para assinar, isso, aquilo lá, e babá. Nós chegava lá na concessionária lá, só viemos pegar o carro lá para gravação. Lá, pro Kiko, tá aqui a chave. O cara simplesmente deu o carro zero, tá ali, tá abastecido, leva, quando vocês quiserem, devolve. Sim. Confiança. E aí eu ficava pegando o carro zero, de concessionário, levando para dentro da Tecnocar, calibrando, vendo o que estava faltando no software. Então, hoje a Tecnocar tem uma parceria muito boa com a engenharia da Bosch no desenvolvimento de produto do mercado do Brasil. E isso também engrandece a Tecnocar, porque a gente vai entendendo a tecnologia antes dela chegar no nosso mercado. Você é a única da América Latina que tem esse acesso. Isso. Então, hoje eu estou testando o novo software desse equipamento. O meu repórter é direto com o Mark na Alemanha. Então, a gente está em 3 oficinas, 2 na Europa e eu aqui na Tecnocar de Brusque, testando esse novo software. O que eu testo? Eu achei um bug
na linha Audi. Passei para ele, já estou averiguando para corrigir. Ele me mandou um e-mail, vai sair uma atualização tal dia para corrigir isso. Aí eu peguei um carro lá que não tem no sistema. Disse, eu consegui a informação, tá aqui a informação, precisa anexar isso. Ele vai lá e introduz. Caramba. Então, e isso daí, se chegar assim, sábado, domingo, ficar brincando com o equipamento, achando bug, achando isso, aquilo, mas não é trabalhar de graça para os outros. Já me falaram isso, mas então tu trabalha de graça para os caras. Se não, olha o conhecimento que eu tô tendo. Por exemplo, não se falava de pass-through no Brasil. Kiko começou a falar de pass-through na internet. Hoje tem várias pessoas dando, mas quem foi o pioneiro no Brasil a dar treinamento de pass-through? Saiu da Tecnocar. Quem começou a falar sobre ADAS abertamente no Brasil? Veio da Tecnocar. Então tem muita coisa que sai lá de dentro da Tecnocar ali pro Brasil afora. E mesmo eu tenho orgulho disso, cara. Eu vejo que mesmo assim você tá direto nos Estados Unidos e na Alemanha. Direto. Hoje, todo ano, eu vou para fora buscar informação. E eu vi que você vai para uma oficina mecânica, algumas oficinas mecânicas nos Estados Unidos e trabalha lá. Sim. Você põe a mão na massa lá. Claro. Você não vai só comprar tecnologia. Cara, Mas por que você faz isso? Trabalhar lá fora é diferente. Principalmente na América. Aqui a gente trabalha muito dentro da norma, né? Certo. Lá o cliente chega com a pastilha velha, comprou um ferro velho, tu bota só naquela roda que acabou e manda embora. Entendeu? O negócio é andar o carro. Como ele vai andar, a única coisa que tem que estar funcionando é o ar-condicionado. Isso aí eles não abrem de mão. Né? A lanterna quebrou, bota uma fita em cima e manda embora. Carro é uma coisa de consumo. De consumo. Não é patrimônio. E é muito barato. Mas você traz aprendizado? Por que você tá Claro, lá todo ano? Porque, por exemplo, é o seguinte, ano passado eu já estava lá mexendo na Mercedes 48 volts. Ah, que não tinha aqui ainda. Entendeu? Aí eu vou lá, como eu tenho um grande amigo que trabalha dentro de uma concessionária Mercedes, eu tô lá dentro da concessionária, lá trabalhando coisa de ponta. Entendi. Então, eu já conversei com ele sobre a Sprinter elétrica, que lançou lá, já tem material técnico, já tem algumas coisas, algumas particularidades. E na Alemanha, como que você faz na Alemanha? Na Alemanha, por exemplo, ano passado a gente tava com mecânicos premium lá, né? É. E aí a gente fez o treinamento dentro da Bilstein. Fomos os primeiros mecânicos fora da Alemanha a fazer o treinamento dentro da Bilstein. Foi fantástico. Né? E aí a gente tinha uma visita agendada na Audi. E aí olha o que é a gente ter um bom relacionamento, né? Aí eu peguei, né, disse, Kiko, a Audi cancelou a visita porque entraram em greve. Que bom. Eu disse, sexta-feira à tarde, nossa visita era na segunda. Você consegue alguma coisa na Bosch pra nós? Vou ver. Consegui em Plogner. A gente foi pra lá na segunda-feira. O presidente da planta recebeu a gente, com o Maurício lá e o André Ramos como tradutor, que são dois brasileiros que trabalham lá que eu conheço, são gente boa demais. Então a gente visitou onde a Bosch fabrica as interfaces originais para as montadoras, onde fabrica o KTS, onde fabrica o ADAS, onde faz a calibração do ADAS, bancada diesel, né? E podendo bater foto. Caramba. Por quê? Porque confiança. Então a foto está com a gente. Né? E aí a gente abre portas assim. E aí o que acontece? Como eu tenho muitas portas abertas, a gente tem muita amizade com quem? Com engenheiros. Com o pessoal que está trabalhando na tecnologia de hoje, que vai sair no automóvel amanhã. Mas tem coisas que eu sei que vai lançar no mercado. Por exemplo, eu já sei como vai trabalhar o novo ADAS, que vai ser lançado nível global, que é um negócio surreal. Eu sei como ele vai funcionar, quando ele vai trabalhar, tudo, já sei. Só que eu não posso falar. Sim. E eles confiam em mim. Mas o negócio é surreal. Entendeu? Muito do problema que a gente tem de ADAS vai se acabar com aquilo. Resolvido. Entendeu? Isso vai ajudar muito. E você já tá... provavelmente você vai já testar já no equipamento. Você falou de estar lá com os mecânicos premium. Na inauguração da Tecnocar, a gente foi homologado, né? Como mecânico premium. O software oficial inteligente é o software oficial dos mecânicos premium agora, né? Então, eu ganhei o broche aqui, pessoal. De lá, então, obrigado, Vinícius, né, que é o presidente. Eu vou colocar o meu broche aqui, em homenagem a você e aos mecânicos premium. É uma associação que nasceu do grupo do WhatsApp, mas hoje está bem forte. Então, eu tenho muito orgulho de vocês terem homologado a gente poder ajudar vocês na parte de gestão, né? Então, agradeço. Na próxima vez que for para a Alemanha, me convidem. Vamos. Né? Que acho que é importante. A gente tá agora... Eu tô com uma turma, porque o que acontece?
eu penso no seguinte, a gente tem que fazer de tudo para tentar melhorar a nossa classe da reparação no Brasil. E aí, eu tive vários reparadores, porra, que legal a viagem de vocês para Alemanha, pô, queria muito estar aí, mas não sei como ir, não sei como ir. Sim. E aí a gente criou um grupo, né? A gente só tá agora nessa incerteza que tá a parte do IOF agora, por causa de questão de custo, já era pra gente tá começando a pagar a viagem pro ano que vem. Então a gente vai fazer um treinamento dentro da Bosch da Alemanha, Ó, que ótimo. tá? Literalmente um treinamento. Vamos visitar a planta. Depois nós vamos para a automecânica, visita o Museu da Porsche, visita o Museu da Mercedes, né? Visita o Museu da BMW Meu sonho. e visita o Museu da Ciência e Tecnologia. Né? Então, um cronograma apertado, curto, estreito. Então, tá indo pessoas da mecânica do Mecânicos Prêmios, só tá indo eu e o César da Mecânica do Gato, Sim. uma pessoa que eu admiro pra caramba, uma pessoa fantástica. E aí eu convidei ele para auxiliar nesse projeto e o resto é tudo pessoas que nunca foram, né? E a gente tá montando essa turma, a gente só tá vendo agora como é que vai ficar isso ali, se a gente vai, por causa de valores, se vai alterar muito ou não vai, a gente tá aguardando agora o posicionamento da agência pra gente começar a pagar e fazer isso tudo, mas se quiser ir junto, pode ir junto com a gente. Eu quero ir junto porque, na parte técnica, a gente tá falando do Core da Bosch. O Core da Bosch é integrado com o software Oficina Inteligente, né? A gente tá integrando ele agora, até o final do ano. A Bosch liberou pra gente os manuais técnicos pra gente integrar software de gestão com software técnico, né? Sim. Com software técnico. Então, é uma inovação grande, né? Eu acho que o Brasil vai ser o segundo país no mundo a ter o Core integrado, fora a Alemanha que já tem. Acho que vai ser o segundo ou terceiro. A gente vai ser pioneiro também nisso a nível global, né? Então, eu preciso estar junto com as partes técnicas também. Então, você vê que o software de gestão, a Bosch já entendeu que globalmente isso não está desconectado. Né? Faz parte, né? E tu sabe como é que funciona o Core na íntegra lá fora? Não. Por exemplo, o seguinte, eu tenho um cadastro da Tecnocar lá como reparador independente Audi. Certo? Então, tu pega os Audis mais tops de linha, eles têm conectividade. Certo? E aí eu consigo, depois, com o Core, fazer um link entre o Core Cloud e o portal Audi. Eu sei porque já tenho colegas lá fora que estão utilizando assim. Eu vou lá, o cliente ligou para mim fazer agendamento da revisão de 40 mil. Aí, o sistema vai agendar para segunda-feira que vem. Beleza. Quando o sistema agendar, tu sabes disso, vai verificar meu estoque. Revisão de 40 mil, vou precisar do óleo, de óleo, filtro de ar. Se eu não tenho, ele já dispara para o distribuidor meu preferido para enviar as peças para segunda-feira tá ali. Olha só. Beleza. Show de bola. Segunda-feira de manhã o cliente na casa dele ligou o carro. Quando ele ligar o carro, como eu introduzi esse agendamento lá no portal, já no carro dele vai aparecer o seguinte: você tem um agendamento na Tecnocar. Você deseja iniciar a rota? O cara vai dizer que sim. Vai iniciar já a rota GPS para a Tecnocar. Quando ele iniciar a rota do GPS, lá na recepção já aparece: o veículo tal está em deslocamento. Por exemplo, na frente da oficina nova agora tem 6 vagas de estacionamento aqui, mais 6 em cada lado ali. E tem mais um bolsão lá. Aí eu posso enumerar as vagas e transmitir para o cliente, lá na multimídia do carro dele. Seguinte, a vaga de estacionamento número 2 está selecionada para você parar o seu veículo. Aí, quando ele entrar na oficina, a ordem de serviço já abre automaticamente no sistema. Essa parte de agendamento a gente está integrando agora, a oficina inteligente com a Bosch, que eles liberaram, que é o MyBosch de agendamento. Então tá próximo isso no Brasil. Tá próximo, essa conectividade tá próxima. Então, isso é muito legal. Se tu procurar, se o pessoal tiver curiosidade, procure vídeo aí, Bosch Connect Repair, no YouTube. Vocês vão ver vídeo da Bosch, né, já funcionando isso na realidade. A conectividade tá aí forte. Muito legal, muito legal. Ô, Vitor, deixa eu só ver a próxima foto da Tecnocar. Acho que tem mais uma ou essa é a última? Essa é a... Agradecer você, a Jaque, a sua equipe que foi muito atenciosa. Você sempre recebe a oficina inteligente muito, muito bem. A placa tá aqui, que vocês me deram lá, no dia da inauguração. Então, essa placa aqui que a gente tirou lá. Então, agradecer muito você pelo carinho que você tem pela nossa equipe, né? Por comigo, mas pela nossa equipe. O Gabriel fala direto com a nossa equipe lá também. Direto. Para acabar de digitalizar mais a Tecnocar. Então, muito feliz, Kiko, por você estar aqui hoje. Só para finalizar, eu olhei as redes sociais sua e vi essa nota do Google.
eu achei impressionante a nota e a quantidade de elogio que tem da Tecnocar, que é público, né? É público. Você fala, nossa, é bem legal. E essa inauguração que você fez da Tecnocar, acho que serve de inspiração pra gente que é possível fazer uma oficina referência, uma oficina maior. Então, acho que você está inspirando bastante gente a acreditar e avançar, né? E melhorar. Então, obrigado por essa inspiração, você, a Jaque também. E é uma realidade, né? 70% das oficinas mecânicas no Brasil são familiares, né? Trabalha familiares. marido e mulher, pai e filho, né? Então, como é importante ter alguém na gestão cuidando do dinheiro, né? Existe o mito que o reparador ele tem que ir para a gestão. Que ele tem que fazer a gestão da empresa dele. Gestão financeira, caixa. Eu discordo. O reparador tem que arrumar carro. Por que eu discordo? Hoje, você achar um técnico que pense e consiga resolver os problemas, está cada dia mais difícil. Trocar óleo, disco, pastilha, todo mundo faz. Mas na parte eletrônica está complicado. Sim. Como é que tu vai tirar um cara que está ali, nessa parte, para botar para gestão? Quantas pessoas hoje você acha para administrar uma empresa? Então, o cara, a pessoa, às vezes, ele não tem uma que nem eu, uma pessoa de confiança, pessoa da família. Eu não preciso me preocupar em ir lá olhar números. Uhum. Porque se a Jaque estiver roubando, ela está roubando dela mesma, está roubando da família. Mas, por exemplo, se eu botei lá uma pessoa terceirizada fazer a gestão da minha empresa, Competente, que tenha... o que eu faço? Eu tiro lá, né, um dia de semana, tiro lá 2 horas para me verificar os números como é que estão. Sim. Mas eu parar de buscar conhecimento, buscar treinamento, me capacitar para ir para gestão, eu acho errado. É uma fórmula. Tem até BPO hoje que que terceiriza toda essa parte de gestão. Uhum. Pra você ficar só mais com a parte técnica. Então, acho que é um bom molho. Né? Porque eu tenho um pensamento já que eu falo há muitos anos. No passado, chegava lá com teu Fusca na oficina. Defeito tá no carburador. O eletricista botava a mão no carburador? Não. Se o defeito tivesse no distribuidor, o mecânico botava a mão no distribuidor? Não. Né? Você levava em 2 lugares diferentes, né? 2 lugares diferentes. O mecânico que não virou eletricista ficou para trás. E o eletricista que não virou mecânico ficou para trás. Para mim, tá dividindo de volta já, César. Ou você vai ser um auto center, que você vai brigar por troca de disco, pastilha, óleo, pneu, essas coisas. E de carro popular, porque Ou você vai ser uma oficina técnica. Mas você falou assim que até... eu sei que nos carros premiums, até para trocar a pastilha, tem que pôr o rastreador para abrir. Uhum. Mas isso vai cada vez mais chegar nos carros mais populares. Sim. O ADAS. Hoje, 35% dos carros que estão saindo zero já tem ADAS. Né? E a tendência é ir a 100%, por causa da normativa que vai entrar em 2028. E aí, como é que fica? Né? Não é mais uma tecnologia de carro premium, é injeção direta. Então tá aí, todo carro. Né? E aí, o que acontece? Quanto que custava ano passado eu pegar um carro com o cilindro falhando, trocava a vela, não resolvia, trocava o cabo, não resolvia, trocava o distribuidor, não resolvia, trocava o retorno, não resolvia, aí ia lá, trocava o bico, resolvia. Beleza, jogava a conta pro cliente e pronto. Mas quanto é que tá a brincadeira hoje? Quanto é que custa uma bomba de alta, um bico de injeção direta? Quanto custa hoje o diagnóstico errado para oficina? E o desconforto do cliente, né? Você fica e não resolve, o carro vai e volta, né? Então, a falta de informação hoje vai custar caro. E aí eu vejo muitas oficinas fechando por causa disso. Sim. Né? Por quê? Porque quando tu erra, a lapada é grande, e aí tu vai lá, tu vai botar uma bomba de alta no estoque, e quanto tempo aquela bomba de alta vai ficar lá? Porque às vezes, no passado, um cabo de vela servia em vários motores. Mas hoje, um bico injetor é dedicado, a bomba de alta é dedicada, a sonda lambda é dedicada, e é tudo componente caro. Então, o erro no diagnóstico custa caro. Entendi. Né? E aí, temos que se especializar, temos que buscar informação técnica. Não é fácil, às vezes a gente passa perrengue, às vezes a gente erra no diagnóstico na Tecnocar também, só que a gente tem que assumir o erro e seguir em frente. Né? Ninguém é perfeito. Eu digo que no nosso ramo, quem falar que sabe mais que 20% é mentiroso. Porque a evolução do automóvel está muito rápida. Né? E para mim acompanhar hoje é onde? Em cima de informação técnica, de montadora. E é lá que eu estudo, lá que eu busco informação.
O primeiro cliente que comprou uma Audi 48 volts, chegou lá para nós fazer revisão, disse, caralho, tem coisa nova aqui. Vamos estudar. E comecei a estudar. Deu 6 meses, uma oficina de Balneário Camboriú me liga. Pô, tô com uma Audi 48 aqui, já fiz isso, aquilo, troquei isso, troquei aquilo, troquei aquilo lá. Ó, tô mandando carro pra ti que não sei mais o que fazer. Então, ele trocou uma peça que ele comprou usada boa e ele mesmo estragou porque ele não sabia o procedimento de troca. E aí ele foi gerando outros defeitos no carro. E aí custou caro a brincadeira. Entendi. A falta de informação técnica hoje vai custar caro. Kiko, muito bom papo. Acho que você deu uma aula aí de gestão, de diagnóstico, de empreendedorismo, né? Acho que as dificuldades que você falou, acho que é muito comum no setor e você falou bem como que passar por elas, né? Como que você fez essas viradas, né? Como que em algum dia você falou, preciso mudar e um caminho vai ser um Bosch Car Service com mais conhecimento técnico, com mais estudo. Talvez você tenha dividido o seu tempo, né? Metade com estudo, metade com, vamos dizer aqui, um trabalho para você conseguir. E o resultado daí, né? Tá? Eu quero fazer uma brincadeira antes de encerrar. Acho que você já falou, mas vou fazer a pergunta de novo. Qual que foi o seu primeiro carro? Um 14.7. 14.7 é uma boa. Essa é uma boa, né? Que carro você teve e deixou saudade? Você teria de novo? Hoje? Hoje. Cara, eu já tive... Eu até tava vindo na viagem, conversando com o Levi, cara. Teve tanta coisa exótica que eu já tive. Desde Sangyong, o Espírito da Daewoo, Gran Vitara. Já tive Sangyong tanta coisa. você vendeu no momento certo, né? Né? Sangyong. Cara, e eu andei 300 mil quilômetros com ela, cara. Era motor Mercedes, né? É, cara. É um carro, outro carro injustiçado, tá? Mas fala um carro que você fala, puta, esse carro aqui... Que eu queria ter de volta, É. meu 147. É. Que cor que era? Era um 147C, um begezinho. Um bege? Banquinho recaro eu coloquei. Olha. Motor e câmbio do 1.5R. Você não foi pro Hoje? Não. Lembra do Hoje, que era o sedã, né? Cara, E eu já garimpei na internet atrás de um carrinho desse, cara, mas não acho mais um decente na vida. Bem decente. E se achar, você vai ter que deixar seu carro zero com ele, fazer a troca. Pela troca, isso aí mesmo. O que eu achei era, o cara pediu 45 mil reais. 45? Ainda tava... Mas tá Aí, caro. Mas o meu era o 147C, não sei se tu sabe. O meu era 86, era um begezinho assim. E aí o 147C, a Fiat montou com o que sobrou de 147 Spasia, né? Então o meu era a carroceria do Spasia, com os para-choques de lata do 147, com os bancos do 147/77, com o câmbio 4 marchas do 147 antigo, com o motor do 1300 álcool do Spasia. Literalmente, o 147 é uma salada. E aí eu fui modificando ele. Aí eu tinha um rapaz lá na cidade que queria comprar aquele carro. Na época eu vendi ele muito bem. Mas você comprou com quantos anos ele? Tinha 18. Você tinha 18 já? Na realidade tinha 17 quando eu comprei. É igual eu Fusquinha, eu tinha 17 também. E aí o meu era fuçadinho, coisa, pô, o carro era lindo. Aí eu me encheu o saco, ele me deu uma moto zero na época, mais um monte de dinheiro e 15 dias depois ele capotou. Putz. Mas não sobrou nada do carro. Nada. Aí esse é o carrinho que eu tenho saudade. Qual que é o seu carro atual? Hoje eu tenho um Peugeot. Um Peugeot? O pessoal fala que você gosta de Peugeot. 208. Cara, a conta que eu faço é o seguinte. Quando eu comprei meu Peugeot 208, o preço que eu paguei ele, eu ia comprar um Onix. Aí eu ia comprar um Onix, um farol halógeno. O meu Peugeot é um farol full LED. O meu Peugeot tem sistema ADAS, o Onix não tem. Não tem. O meu tem roda liga, lá era calota. Os dois era câmbio automático. Né? O meu tem banco de couro, lá não tem. Lá não vinha nem alto-falante na porta traseira. A qualidade de som do meu carro é sensacional. Então eu quero tecnologia. Né? E aí ainda, olha só que engraçado. E o banco é macio do Peugeot, né? Eu gosto de carrinho pra caramba. E aí como a vida às vezes é engraçada e a gente tem pontos de vista diferentes, né? Eu fiz uma palestra no fórum do Edu aqui em São Paulo. E aí na hora do almoço, tinha lá o local do almoço dos palestrantes, mas eu gosto de almoçar com a galera. Sim. Né? Aí almoçando lá, e o cara sentou do meu lado e disse, porra, cara, tu tem um Peugeot mesmo? Ou tu só fala de zoeira? Eu disse, não, tem meu Peugeot. Mostrei a foto pra ele. Disse, pô, um cara que tem uma oficina que nem tu, cara, eu que tenho minha oficina, eu ando de Porsche. Aí disse assim, cara, vamos lá. Não quero menosprezar ninguém, mas tudo é ponto de vista. Sim. Eu digo, no passado eu também queria ter um Porschezão, uma
Ferrari, tinha vontade de ter isso. Mas hoje eu tenho um pensamento diferente. Por exemplo, o seguinte, ano passado, quantas vezes tu viajou para fora do Brasil? Aí eu nunca saí do Brasil. Então tá, eu fiquei 15 dias no começo do ano nos Estados Unidos, depois fiquei 15 dias em julho com a família no Chile, depois fiquei 15 dias na Europa, uma semana depois viajei com a família ficou uma semana e pouco comigo nos Estados Unidos, em Orlando. Eles voltaram para o Brasil, eu fiquei mais uma semana, fui para Las Vegas. Eu disse, em vez de eu pagar uma parcela alta de um carro, um emplacamento mais caro, uma manutenção mais cara, um seguro mais caro, eu prefiro andar com meu Peugeotzinho e pagar a viagem. Ele olhou assim pra mim, cara, eu nunca olhei por esse ponto de vista. Eu disse, cara, eu prefiro viajar do que ter um carrão. E a família toda aproveita. Né? E, cara, é bom conhecer fora do Brasil, conhecer outros lugares, conhecer outros ambientes, porque tu engrandece para ti também dentro da empresa. Eu digo, pode que lá na frente eu vou querer ter um carrão? Pode. Eu tenho vontade de ter um carrão? Tenho. Mas para mim não é o momento. Sim. E ele tá me servindo muito bem. Você falou de viajar fora do Brasil. A gente foi o primeiro software a fazer o checklist com aquela aprovação digital que o cliente assina com o dedo. Eu tirei isso numa viagem para os Estados Unidos, que quando você passava o cartão lá, você assinava com o dedo, né? Com uma canetinha, né? Eu trouxe essa ideia de lá dos Estados Unidos. Falei, então, se o cliente tiver essa experiência no Brasil numa oficina mecânica, a experiência dele vai ser melhor do que a concessionária. E daí foi numa viagem dessa e a gente tem um plano chamado Fantástico na Oficina Inteligente, né? Que é o plano mais avançado que tem bastante coisa de marketing. Isso eu tive viajando na Califórnia com meu pai. Meu pai e meus dois irmãos. Meus irmãos são donos de oficina, meu pai é dono de oficina. A gente estava na Califórnia e você vai viajar. A gente foi fazer uma viagem só os homens, né? Minha mãe não foi. A gente estava procurando, indo para uma hamburgueria, fazer um estúdio de hamburgueria lá de comida. E trocando ideia, meu pai falou, César, você tem que colocar dentro do seu software de gestão alguma coisa que ajuda o cliente a faturar mais, trazer cliente. E foi nessas ideias lá que eu... isso em 2017, 2018. Foi naquela uma semana com a mente leve, limpa, fora do Brasil, olhando outras experiências que eu fiz uma parte do produto, que é o produto fantástico hoje. Então, a gente traz isso para nossa vida e melhora o nosso produto, melhora nosso serviço, nossos olhares, né? Fora de proporcionar para a família, né? Um olhar diferente de mundo. Nem se compara, né? Muito bom. Um carro dos sonhos. Eu sei que você não quer ter outro carro, mas assim, você fala, puta, não teria, mas qual que é um carro que você fala, caramba, esse... Cara, eu sou franco em dizer, hoje o carro que fosse pra mim ter, eu compraria uma Ranger. Uma Ranger? Pra poder meter a barraca teto em cima e a hora que tiver tempo, que no momento eu não tenho, né? Poder viajar e começar pelas Américas. Meu sonho é ir pro Peru de carro. Eu adoro... Não de avião, de carro. Por quê? Quero ir por cima do Atacama, conhecer o deserto colorido, entendeu? Voltar costeando o Atlântico, entendeu? Um dia eu vou chegar lá. Cheguei lá. Eu fui pra Machu Picchu. Machu Picchu mexe com a gente. E lá eu quero ir. Nossa, é muito legal. Mas eu quero ir de carro. Muito bom. Kiko, obrigado por você estar vindo aqui, por receber tão bem o César lá em Busque toda vez. E te digo um negócio, tá? Olha como é, até pra você que tá vendo aí, né? Quando hoje eu falei pra Jaque pra gente mudar o sistema de gestão da oficina, não. E você não é o gestor, você fala? Não sou gestor. É a Jaque... Mas quando eu vi a apresentação do teu software, não é puxando farinha pro podcast, mas só falando a verdade. Se eu quero ter isso na Tecnocar. Só que aí tu chega pra gestão da empresa falar que tu tem que mudar o software, mano, a briga foi grande. Porque lá a gente também, claro, eu não me meto no administrativo e lá fora, sim, né? Tanto é que o sofá de casa quem escolheu pra comprar fui eu, né? Porque quando eu comprei o equipamento que eu não aviso ela, lá que eu durmo durante alguns dias, né? Tu deixa eu escolher o bom sofá pra mim. Né? E não, até a hora que eu convenci ela. Hoje, se tu pergunta pra ela, ela se arrepende de não ter mudado antes. Porque ela dá muito mais transparência e clareza pra gestão da empresa. Hoje ela consegue estar tendo uns dias de ficando mais em casa e resolvendo as coisas de casa. E quando a gente tá viajando, ela consegue resolver as coisas ali, acompanhando em tempo real o que tá acontecendo. Então, tipo assim, por que eu tô falando isso? Porque a gente falou aqui de parte técnica, estamos falando aqui agora de parte de gestão de oficina, mas tudo vai cair num ponto.
mudança. Hoje o mais difícil é mudar a cabeça. Aí eu quero implantar um novo sistema na oficina. Eu quero trabalhar na oficina de consultar antes de trabalhar. Vai ser muito mais fácil a gente continuar no método antigo. Sim. A cabeça vai fazer a gente seguir naquele caminho que a gente estava. Então, se você quer aproveitar alguma coisa desse podcast, né? Opa, eu achei isso interessante que o César falou ou que o Kiko falou. Primeiro de tudo, muda a cabeça. Porque senão você vai chegar lá segunda-feira, você ainda vai ficar com aquela mentalidade antiga. Isso é o que eu digo que foi mais difícil na minha vida, né? Não foi o buscar o conhecimento, foi mudar os velhos hábitos. Entendi. Você falou de trabalhar em casa. Foi uma grande preocupação nossa da Oficina Inteligente. A gente já faz software online desde 2007. Então, a gente é disparado o software mais antigo online. Muito, a gente trabalha desde 2007. Mas na pandemia, então a gente sempre fez software online, né? Só que na pandemia ali, quando virou, a gente ficou um ano dedicado muito a ajudar as esposas, que normalmente é o financeiro, trabalhar de casa, né? Então a gente ficou fazendo muita melhoria para aquele momento. O técnico, o marido, normalmente, né? Falando de forma geral, né? Tá na oficina trabalhando de porta fechada e a esposa cuidando do filho em casa, né? Se dividindo, porque tava tudo fechado. E até hoje, então, isso virou uma premissa nossa. A gente ajudar realmente a sócia esposa, que tem uma vida dupla, uma jornada dupla, né? Dupla não, tripla, né? Porque ela tá em casa dormindo, pensando nos filhos, na empresa. E ter essa disponibilidade de tempo, né? Então, é uma premissa nossa, tá? Isso. Então, obrigado pelo depoimento, porque é verdadeiro que a gente quer ajudar o setor, que quer ajudar vocês a ter tempo, vocês lucrarem mais e fazer uma boa gestão para trazer conforto para a família. Até uma pergunta que a gente como conversou antes do podcast, vou complementar ela aqui agora, que não deu tempo, que a gente já está com o tempo estourado, né? Mas falou o seguinte, porra, vocês falaram que vocês são a oficina mais tecnológica da América Latina. E aí eu te respondi e vou falar agora. Quando a gente fala de tecnologia, às vezes não é nem a ferramenta, é software. E a gente tendo o melhor software de gestão, já é um ponto positivo. Só que hoje a Tecnocar, né, consegue fazer o registro de serviço online como reparador independente de Audi, Volkswagen, Porsche, Ferrari, Mercedes. Acesso a todos os portais de montadora, Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Kia, Honda, Toyota, Hyundai, Nissan, Peugeot, Jeep, Fiat, Citroën. Tudo como reparador independente. E de forma como se fosse concessionária. Tem a mesma validade. Com a mesma validade. Com o mesmo nível de acesso à informação técnica. Então, nem sempre, né, você ter uma oficina tecnológica é uma oficina com 50 mil equipamentos. Mas qual que é a base e a fundamentação relacionada a software? Porque o carro é um software hoje, né? É um grande software, né? Por exemplo, hoje eu consigo acessar uma Volvo, fazer o diagnóstico dela sem estar conectado no BD. Eu consigo acessar uma BMW lá aqui em São Paulo. Via satélite. Uma BMW lá no Acre. Uma BMW lá em Portugal. Lá nos Estados Unidos. De dentro da Tecnocar, aparecendo lá na tela do carro o seguinte: você deseja aceitar uma conexão remota? O cara vai dizer sim. E eu já estou lá na oficina fazendo o diagnóstico no carro. Eu consigo acessar qualquer BMW de cliente meu sem ele saber. Dentro da lei do LGPD. Por quê? Porque eu consigo verificar se o carro dele vai pedir revisão, se o carro dele está acabando a pastilha de freio. Eu consigo ter acesso aos dados de tempo reais do carro dele e dizer o seguinte: olha, teu carro está vencendo a revisão daqui a alguns dias, quer agendar? Nossa, é o sonho você conseguir... É o que a concessionária faz. Dar manutenção preventiva, adiantar o carro e você agendar com o tempo. Falar, ó, E eu te pergunto, quantas oficinas tem isso no Brasil? eu só conheço você. Entendeu? Só que é aquele negócio, quando eu enxerguei que existia esse mundo indo para a Europa, que existia esse mundo indo para os Estados Unidos, eu fui atrás, busquei informação, busquei conhecimento para me dedicar para fazer isso. E aí eu fui ver que tinha gente no Brasil que já fazia isso. Ah, tem outras. Entendeu? Só que hoje eu tô mais evoluído que os caras. E você hoje, como você não trabalha só com uma marca, você tem que ter isso de todas as marcas, De todas né? as marcas. Por isso que você fala que você é mais tecnológico. Então, por exemplo, eu tava vindo aqui para São Paulo ontem, um colega meu, que tem uma oficina que mexe com supercarros, falou o seguinte: pô, tô precisando de material técnico de uma Maserati. Caramba, Maserati. Aí eu digo: não, beleza, segunda-feira tu me chama, que aí o que eu faço? Eu pego o chassi do carro, o que tu precisa de material?
Aí eu preciso de montar motor, código de falha, esquema elétrico, eu preciso... N coisas. Né? Ele me passa, eu entro no portal Maserati, eu, Tecnocar, como reparador independente. Vou lá, pago uma subscrição de literatura. Da Maserati é caro pra caramba. A gente tá falando de $37 por 1 hora de acesso. É muito barato. Porque aonde você vai achar informação de Maserati? Eu entro, jogo o chassi, faço o download de toda a informação que eu quero e aí mando para ele. Entendeu? Então, quem tem acesso a isso? Quem consegue chegar lá na frente do computador, logar com o seu nome no portal Ferrari, no portal Lamborghini, no portal BMW, no portal Porsche, no portal Mercedes, no Aston Martin, no Ferrari, no Pagani eu tenho conta. No Koenigsegg eu tenho conta. Koenigsegg? Koenigsegg eu tenho conta. Mas isso não Se hoje aparecer um Koenigsegg na Tecnocar para arrumar, a Tecnocar já botou a mão? Não. Tem alguns que chegaram esses últimos anos, né? Ó, por exemplo, um colega meu foi consultado e me consultou. De uma McLaren híbrida que está em São Paulo com defeito. Algumas oficinas de grande renome se negaram a mexer no carro. Falaram, tem que mandar para fora do Brasil. Não precisa. Eu tenho acesso ao portal e aí eu consigo, dentro do portal, comprar a utilização do equipamento original. É barato? Não é. Mas ao nível do carro. Mas o carro também custa 50 Mas consigo milhões. ter acesso e aí eu consigo saber qual que é o código de erro, o que está gerando e o melhor de tudo, todo passo a passo de teste. Vai custar barato? Não. Você pode estar se perguntando, tá, mas quanto é que vai custar um reparo desse? Vamos supor o seguinte, quanto é que ele vai gastar para mandar esse carro para fora do Brasil? Quanto é que vai custar o conserto em dólar ou euro? Eu já escutei falar já, acho que um técnico na internet aí falou que ele gastou 20, 30 mil dólares ou euros para algum tipo de conserto, que é tipo trocar uma pastilha, uma coisa assim, né? Nesse nível, né? Nesse nível. Então, aí é essa conta que a gente tem que fazer. Ah, mas foi fácil conseguir esses cadastros nos portais? Não. O caminho é suado, mas o que o Kiko faz? Todo domingo de manhã. Quando eu acordo, domingo de manhã, bem cedinho, que eu não virei a noite jogando videogame, eu vou na missa. Né? Depois eu volto, chego em casa, tá todo mundo hibernando. Aí eu tiro todo domingo de manhã para me estudar. Entendi. Kiko, obrigado pelo papo. Bom, eu sei que você vai fazer agora uma palestra aí, tem palestra, você dá palestra pelo Brasil inteiro, tem essa semana puxada ainda de bastante palestra, bastante curso para dar, né? Então, obrigado pela presença, por aceitar o convite aqui no podcast. Eu que agradeço. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais do Kiko para você encontrar ele, tá? Se você curtiu esse papo, envia para um amigo reparador. Não esquece de seguir a gente nesse canal. Escreve aqui se você conhece o Kiko, tá? Se você já bateu um papo com ele, já viu uma palestra dele, escreve aqui pra gente, tá bom? Pessoal, obrigado por assistir o vídeo até o final. Até semana que vem. Tchau, tchau.